Olá pessoal, boa noite, como vocês estão? Vamos iniciar mais uma aula de radioproteção, certo? A aula de hoje vai ser sobre limitação de dose. Boa aula para vocês, espero que vocês assistam a aula com calma, realizem anotações do caderno. A apostila de vocês também tem todo esse material. Certo? Então vamos lá começar relembrando alguns conceitos, certo? Então a aula de hoje é limitação de dose. O que é limitação de dose? Limitação de dose é você dar um limite à dose que vocês vão receber quando vocês começarem a trabalhar, certo? E quem estabeleceu esses limites? A CNEM. A CNEM, ela estabeleceu os limites de dose tanto para trabalhadores envolvidos com radiação, tanto como para os indivíduos do público, seja os pacientes e os acompanhantes dos pacientes, certo? Tá, vamos relembrar então, já que muita gente errou essa questão na avaliação, o que é a CNEM e o que ela faz? A CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, é um órgão superior de planejamento, orientação, supervisão, fiscalização. Ela estabelece normas e regulamentos em radioproteção, é responsável por licenciar e fiscalizar a produção e o uso de energia nuclear no Brasil. Ela também investe em pesquisas e desenvolvimento de novos equipamentos. Então, se vocês lembrarem lá da questão da avaliação, sobre a pergunta que eu fiz, né? Qual que é o papel, né, da CNEM? É isso, gente. Ela tem esses papéis. Vamos lembrar de um exemplo do acidente do Cécio? Como órgão, né, superior de planejamento, eles chamaram quem? Foi um físico da CNEM que foi lá para verificar a dose daquele acidente, certo? Então, relembrando, a CNEM ele é esse órgão superior, né? E a CNEM, o que ela fez? Ela criou a norma 3.01, que qual que é o objetivo desta norma? Esta norma ela estabelece os requisitos básicos de proteção radiológica das pessoas em relação à exposição à radiação ionizante, certo? Então, nessa norma eu vou ter lá a tabela com os limites de dose estabelecidos para profissionais e também para o público. Aqui, pessoal, eu coloquei a nível de curiosidade para vocês a dosagem aqui de algumas coisas, certo? A castanha do Pará, 0,001 milisievert, certo? A radiografia odontológica, 0,01 milisievert. Um voo de 20 horas, 0,1 milisievert. Um ano na indústria nuclear, um ano você trabalhando na indústria nuclear, 1 milisievert. Uma tomografia de abdômen, 10 milisievert. Um astronauta que vai passar 4 meses no espaço, 100 milisievert. E a dose usada na radioterapia, ela é maior que 1000 milisievert. Então, coloquei esses exemplos aqui para vocês se basearem, certo? Lembrando que, como vocês estão craques já na radioproteção, alguns fatores como os equipamentos de segurança, o tempo de exposição, a distância, a blindagem vão proteger vocês dessas dosagens, certo? Aqui também coloquei outro exemplo, certo? A radiografia dental, millisieverts.
A radiografia peitoral, 0,1. A mamografia por raio-x, 0,4. A radiação medida por hora, 1,02. Radiação que somos expostos ao ano, 2. Radiação a que é submetida anualmente a tripulação de um voo, que vai de Nova York a Tóquio, 9. A tomografia corporal, 10. A radiação anual para trabalhadores de uma central nuclear, 100, pessoal, 100. A exposição dos moradores evacuados de Chernobyl, 350. Então, aqui para vocês verem, que a dosagem que vocês vão estar expostos, ela é muito pequena, certo? E quais são os efeitos que elas vão causar em vocês? Os efeitos biológicos que vão estar. A gente vai estar falando nas próximas aulas, tá bom? Mas aqui é nível de curiosidade, é para vocês saberem, para vocês estarem verificando, que a exposição é muito pouca, Agora, com o avanço da tecnologia, os equipamentos de segurança e as normas vigentes, é muito pouco essa exposição. Vamos recordar alguns conceitos que vocês vão estar vendo na tabela e que muitos de vocês tiveram dúvida na avaliação. A dose efetiva, certo? O que a dose efetiva é? A dose efetiva é uma grandeza, certo? E para que serve essa grandeza? Ela serve para estabelecer limites de exposição do corpo todo à radiação, certo? E o IOE? IOE é indivíduo ocupacionalmente exposto. Significa isso, professora? Significa um trabalhador, ou seja, no caso de vocês, técnicos em radiologia, por que vocês são indivíduos ocupacionalmente expostos? Ocupacionalmente é que vocês estão trabalhando, estão tendo aquela ocupação, certo? Então, vamos lá. A gente falou que é a CNEM e falou que a CNEM criou a norma 3.01. E nessa norma, eu tenho o quê? Eu tenho essa tabela. O que essa tabela me traz de informação? Ela me traz os limites, o limite de dose anual. Ou seja, o tanto de dose que eu posso ser exposto por ano, certo? Então, aqui, a primeira coluna eu tenho a grandeza. A segunda coluna, o órgão. A terceira coluna, aqui, o indivíduo ocupacionalmente exposto, que no caso é o trabalhador. O indivíduo do público, que no caso seria o paciente ou acompanhante, certo? Aqui a grandeza, a dose efetiva. Aqui, ele avalia o corpo inteiro. Então, no corpo inteiro, 20 milisievert. O público, 1 milisievert. A dose equivalente aqui, eu tenho cristalino, pele, mãos e pés. Lembrando que cristalino é a região dos olhos, pessoal. Então, aqui eu tenho 20 milisievert. Para o público, eu tenho 15 milisievert. A pele, 500 milisievert. Para o público, 50 milisievert. Mãos e pés, 500 milisievert. E para o indivíduo público, quase, nem tem como mensurar, então nem colocaram, certo? Lembrando que esses limites, são verificados através de dosímetros, que a gente vai ver um pouquinho para frente nos próximos slides, certo? Vamos lá, algumas observações referentes a essa tabela, certo? Para fins de controle administrativo efetuado pela CNEM, o termo dose anual deve ser considerado como dose no ano calendário, isto é, no período decorrente de janeiro a dezembro de cada ano. A média aritmética em 5 anos consecutivos, desde que não exceda 50 milisievert em qualquer ano.
Em circunstâncias especiais, a CENEM poderá autorizar um valor de dose efetiva de até 5 mSv em um ano, desde que a dose efetiva média em um período de 5 anos consecutivos não exceda a 1 mSv por ano. Valor médio em 1 cm de metro quadrado de área na região mais irradiada. Os valores de dose efetiva se aplicam à soma das doses efetivas causadas por exposições externas com as doses efetivas comprometidas, causadas por incorporações ocorridas no mesmo ano, certo? Então, vamos recapitular. A CENEM, ela criou a norma 3.01 com aqueles limites de dose. Mas, professora, como eu faço para saber quanto dose eu vou estar recebendo, quanto da dose que eu vou estar exposto? Através do dosímetro. O dosímetro aqui, olha, esse senhorzinho simpático, está mostrando o dosímetro mais usual, certo? Que é o que coloca em cima do avental. E o que né? Só que o dosímetro tem a norma, que é a 3.01, e também a gente tem a resolução que eu pedi para vocês lerem. Certo? Na resolução RDC 330, nessa resolução de dezembro de 2019, no artigo 65 dessa resolução, ela fala sobre o dosímetro, certo? Então, o que ele fala no artigo 65? Fala que todo indivíduo ocupacionalmente exposto deve usar dosímetro individual durante sua jornada de trabalho, enquanto permanecer em área controlada, certo? Então, a partir do momento que você colocou o pé na sala de imagem ou na sala de radiografia, depende muito como vai ser o lugar onde você vai trabalhar, você vai estar com o seu dosímetro, você vai estar utilizando ele na sua jornada inteira de trabalho. No artigo 66, ele fala, né, que devem observar algumas coisas em relação ao dosímetro, né? Primeiro, o dosímetro deve ser utilizado estritamente como estabelecido nas instruções de uso do fabricante e no programa de proteção radiológica. O dosímetro deve ser trocado mensalmente. Cada dosímetro será utilizado por um único usuário, exclusivamente no serviço de saúde ou setor para qual for adquirido. E, quando não estiver em uso, o dosímetro individual deve ser mantido junto ao dosímetro padrão em local seguro da área livre, em conformidade com as instruções de uso do fabricante, sob a responsabilidade do responsável legal ou do profissional formalmente designado por ele. No artigo 67, o nível de registro para monitoração mensal do indivíduo ocupacionalmente exposto é o estabelecido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Artigo 68. Se houver suspeita de exposição acidental, o dosímetro individual deve ser enviado ao Serviço de Monitoração Individual para leitura em caráter de urgência. Artigo 69. O responsável legal do serviço de radiologia, diagnóstica ou intervencionista deve providenciar investigação dos casos de doses que atingirem ou excederem os níveis de investigação estabelecidos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, ou quando notificado para tanto pela autoridade sanitária competente. Então, pessoal, o dosímetro ele é individual, você tem que trocar ele mensalmente. Aqui tem mais algumas observações sobre o dosímetro, sobre a dosimetria individual. As doses ocupacionais são avaliadas através do uso de dosímetro individual de tórax ou de anel, à base de filme sensível à radiação ou de chip, TLD. Os dosímetros não podem sair do local de trabalho em hipótese alguma. É vedada a sua utilização para monitoração ocupacional em outro ambiente caso a pessoa tenha outro emprego. Cada empregador deve monitorar o trabalhador separadamente. Dosímetros também não podem ser compartilhados.
Os limites de dose estabelecidos não se aplicam às exposições médicas, portanto, é proibido portar o dosímetro quando o trabalhador vai se submeter às exposições médicas ou odontológicas. No caso de o trabalhador precisar usar avental de chumbo, o dosímetro de tórax deve ser colocado sobre o avental. Os dosímetros de tórax de filme de TLT são os mais comuns e servem para monitorar as doses mensais, principalmente de raio-x e gamas. São detectores passivos, ou seja, após um mês de uso, eles são recolhidos e enviados para avaliação. Após alguns dias, a instituição recebe as doses registradas e só então elas serão conhecidas. Então, vamos recapitular. Por exemplo, eu vou começar a trabalhar no hospital. Eu vou receber um dosímetro no meu primeiro dia de trabalho. Eu não posso utilizando meu dosímetro fora do ambiente de trabalho. Por exemplo, eu vou no dentista. Eu vou levar meu dosímetro no dentista? Não. Por quê? Porque eu tenho que utilizar ele enquanto estiver no trabalho, da minha jornada de trabalho. Para quê? Para que eu possa ser monitorado, certo? Após esse mês, o que acontece? São recolhidos esses dosímetros, a CENEM ela vai estar anotando, avaliando a dosagem que vocês vão estar recebendo. Se caso aconteça alguma coisa de exceder o limite de dose estabelecido, vai ser investigado. O que está acontecendo? Aquela máquina ela não está sendo calibrada? O meu funcionário está trabalhando mais horas do que devido? Ele está se expondo mais? Ele não está usando equipamento de segurança? Por isso, o dosímetro ele é muito importante. Tem os tipos de anéis, de pulseira, mas o mais usual é esse que a gente viu aqui, que é mais utilizado, certo? E, por exemplo, o João, por exemplo, ele trabalha no AME e no Santa Casa. Porém, para cada local de trabalho, ele tem um dosímetro diferente. Por quê, pessoal? Quem é responsável pelo esse dosímetro, pela lista de limitação de dose, é o responsável do local. Então, cada empregador ele vai verificar, né, com a sua equipe se está sendo utilizado de forma correta esse dosímetro. Lembrando que a exposição que vocês vão receber ela é muito baixa, porque vocês vão ter os equipamentos de proteção, vocês vão ter a blindagem, vocês vão estudar, vão ser excelentes profissionais, que eu tenho certeza que vocês vão otimizar o trabalho de vocês, certo? Então, a aula de hoje, pessoal, é isso. Aqui estão as referências bibliográficas que eu utilizei para estar preparando a aula para vocês. Como atividade de hoje, eu vou pedir que vocês estejam vendo a norma da CENEM, certo? E também eu quero que vocês estejam lendo também a RDC 330. Então, como atividade lá no Classroom, eu vou estar disponibilizando para vocês as duas normas, tá bom? Qualquer dúvida, estarei à disposição, né, das 7 às 21 horas. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês, certo? Até a próxima!